Olá! Hoje a gente mergulha em fontes sobre medicina de emergência, tá? Com um olhar bem focado no pronto-socorro, e no manejo de crises respiratórias agudas. A ideia é pegar o essencial para a prática da asma ali na emergência. Exato. O material que a gente analisou foca muito em pontos-chave, desde reconhecer o quadro inicial até, e isso é crucial mesmo, usar critérios objetivos para decidir, né? Quem interna, quem pode ir para casa com segurança depois de uma crise de asma. Vamos ver o que dá para tirar de mais prático disso. Perfeito. Então, vamos começar por um desafio bem comum: o diagnóstico ali na correria. As fontes lembram, né, que nem tudo que sibila é asma. É isso. Uhum. Quadros como anafilaxia, por exemplo, podem dar umas manifestações tipo asmatiformes. Isso. Bom, isso reforça como é importante pensar rápido no diagnóstico diferencial ali na emergência. Sem dúvida. A avaliação inicial, sabe? A propedêutica. Ela vai além de só colocar o estetoscópio no pulmão. Tem que conectar os sintomas com o histórico do paciente, com o exame físico completo. Embora o foco aqui não seja assim um tratado completo de asma, entender essa complexidade inicial é o primeiro passo, né? Para o manejo certo da exacerbação. E falando em manejo, quando a crise de asma aperta mesmo, as fontes que a gente viu destacam bastante o papel dos glicocorticoides sistêmicos, aqueles que agem no corpo todo, tipo metilprednisolona, prednisona oral. Parece que tem bastante evidência que eles aceleram a melhora, é isso? Correto. Os estudos que o material cita apontam sim para uma recuperação mais rápida, tanto do fluxo aéreo quanto das trocas gasosas, dos sintomas. E um ponto interessante que eles trazem é sobre a duração do tratamento. Ah, é? É. Um curso mais curto, tipo uns 15 dias, em alguns cenários específicos, parece que não foi pior do que aqueles cursos bem mais longos, de 8 semanas, sabe? Isso pode ter uma implicação prática bem relevante para o dia a dia. Interessante. E tem alguma ressalva importante? Algum cuidado nesse tratamento inicial? Tem sim. Um alerta bem relevante que a gente encontrou foi sobre os agonistas beta-adrenérgicos injetáveis, sabe? Terbutalina, epinefrina. Sei. O material adverte contra o uso rotineiro deles na crise de asma, principalmente pelo risco aumentado de efeito adverso cardíaco, tipo arritmia até isquemia. Então, a via inalatória continua sendo a melhor, a mais segura para esses broncodilatadores. Entendido. E isso leva a gente para um ponto que, olha, me chamou muito a atenção nas fontes. Como é que a gente sai daquela avaliação só clínica, né, e usa dados objetivos mesmo para decidir o destino do paciente com crise de asma ali no PS? Aqui a coisa fica muito prática. As fontes compilaram critérios baseados na função pulmonar mesmo. Especificamente o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou o pico de fluxo expiratório, o famoso peak flow. Medir isso depois do tratamento inicial no PS ajuda a estratificar o risco de forma mais concreta, sabe? E quais são esses números-chave, os que guiam a decisão de internar? Olha, as diretrizes que o material sugere indicam internação se, primeiro, o VF1 ou o peak flow está muito baixo logo na chegada, tipo abaixo de 25% do que seria esperado para aquela pessoa. Segundo, se mesmo depois de tratar por algumas horas ali no PS com tudo que tem direito, esses valores não melhoram muito, ficam ainda abaixo de 40% do previsto. Aí é sinal de alerta para internação. E além desses números da espirometria ou do peak flow, tem outros sinais que pesam para internar? Sim, com certeza. Outros fatores pesam bastante. Por exemplo, a incapacidade do paciente de andar sem sentir falta de ar, mesmo depois de já ter recebido o tratamento inicial. Isso é um sinal de gravidade importante. Certo. E um ponto crítico, para pacientes que já têm um histórico de asma grave, sabe? Especialmente aqueles que já tiveram episódios quase fatais. Nesses casos, uma resposta que não foi completa ao tratamento no PS já é motivo para optar pela segurança da internação. Não dá para arriscar. Entendi. E o contrário? Quando que as fontes indicam que dá para pensar em alta com mais segurança? Bom, os pacientes que respondem bem ao tratamento, né? Aqueles que conseguem atingir um VF1 ou um peak flow acima de 60% do previsto. Esses podem ser considerados para alta. Claro, desde que outros fatores clínicos e sociais também permitam, né? Um acompanhamento certinho em casa. E aquela faixa no meio? Assim, a faixa entre 40% e 60%, essa é a mais cinzenta, né? Exige uma avaliação bem individualizada, cuidadosa, tem que olhar o quadro todo do paciente. Mas
Assim, ter esses parâmetros objetivos ajuda demais a padronizar, a dar mais segurança para essa decisão no PS. Então, para a gente resumir, o grande, talvez o pulo do gato, né, que essas fontes trazem para quem está ali na linha de frente, é justamente usar essas medidas objetivas de função pulmonar, VF1 ou PICFlow, como ferramenta-chave no PS, para tomar decisões mais seguras, mais eficazes sobre internar ou dar alta para quem está em crise de asma. Exatamente. Padronizar com base nesses dados ajuda a evitar altas de risco e também internações que talvez não fossem necessárias, o que nos leva, assim, a uma reflexão final importante, né? Qual seria? Como é que a gente consegue, na prática, incorporar a medição rotineira do VF1 ou do PICFlow na dinâmica que, vamos combinar, é muitas vezes caótica de um pronto-socorro lotado? Como garantir que essa ferramenta, que é tão útil, seja usada de forma consistente em todo paciente com exacerbação de asma, para que as decisões sejam sempre baseadas em dados concretos? Fica aí a provocação para a gente pensar em soluções práticas para isso.